procurando um livro que fale um pouco mais, te ensine, te dê dicas sobre como melhorar a sua memória, como ter uma memória, uma inteligência tão boa, tão rica quanto mentes como Steve Jobs, Beethoven, Da Vinci, Voltaire, André Cavallini não. André Cavallini sou eu não sou, tô longe disso. Enfim, como melhorar a sua mente, a sua memória, o acesso às informações na sua cabeça. Se você está procurando um livro sobre isso, eu tenho aqui hoje uma dica para vocês, Mentes Brilhantes, do professor Alberto Delisola. Se te interessou saber mais sobre esse livro, fique aqui então, que esse episódio vai ser dedicado a uma resenha desse livro aqui que eu comprei e é muito, muito legal. Bom, se você continua aqui até agora, é porque você está interessado ou interessada em saber mais sobre o livro Mentes Brilhantes, do professor Alberto Delisola. Alberto Delisola, também conhecido como Albertinho, ele é um professor de psicologia que trabalha primeiramente com memória e aprendizagem e trabalha com hipnose em diversas vertentes. E eu fiz diversos cursos com ele, já interagi com ele em várias ocasiões, assim, convidei ele a participar do podcast durante a pandemia, mas a gente teve uns encontros, não conseguiu marcar uma data, mas não desisti dele ainda vou convidá-lo a vir aqui bater um papo com a gente. Bom, por que eu estou aqui hoje falando do professor Alberto Delisola? Porque esse livro dele, ele tem uma trilogia que ele escreveu de livros sobre mentes. E no caso aqui, eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse episódio o nome dos livros, tá? No caso hoje a gente vai falar sobre Mentes Brilhantes, que é a terceira edição, tá? Da Universo dos Livros, tá aqui a capa, tá? Você pode ver que é um livro que já está bastante usado, porque ele tem marcação, as folhas estão até meio fofinhas e tal, mas ele tem como chama uma frase de chamada aqui na capa, como desenvolver todo o potencial do seu cérebro. Infelizmente, isso daqui é mais para vender do que para conseguir no livro. O livro vai te trazer exemplos e modelos e técnicas para você melhorar. Sim, isso vai. Mas você desenvolveu todo o potencial do seu cérebro, aí a gente já não sabe, porque qual é todo o potencial do seu cérebro? Quem responde essa pergunta? Eu não sei responder essa pergunta. E duvido que alguém saiba, inclusive ele. Mas não estou aqui para criticar a pessoa dele, sim para dizer para vocês que é um baita livro. Tá? Eu tinha esse livro, eu tenho na verdade no Kindle, né? Se você tem inclusive aquele Kindle Unlimited, que é assinatura, esse livro tá lá, se eu não me engano. Se não for esse, é outro dessa série das mentes que ele escreveu. Mas esse livro aqui eu achei tão legal que eu comprei ele fisicamente, tá? E aí, por que eu comprei esse livro? Porque ele tem, além de ele falar sobre as pessoas que eu mencionei aqui no começo, exceto eu, porque eu obviamente foi uma piada, mas não me menosprezando, tá? Porque eu sei que eu sou inteligente, mas falando de personalidades de destaque, como o próprio Steve Jobs, que seria acho que uma mais próxima da nossa realidade de hoje, mas falando de Darwin, falando de Da Vinci, enfim, de várias pessoas que a gente conhece e sabe que teve uma presença marcante na história, especialmente na história do conhecimento humano, né? E aí, o professor Alberto, ele traz aqui no livro dele muito sobre a mente criativa. E a mente criativa, ela passa não só pela capacidade de ser criativo, de ter criatividade, mas de usar a memória, de trabalhar a sua memória em prol da sua criatividade, de como acessar melhor, como deixar a informação na superfície para você que vai fazer provas, tá se preparando para um concurso, para um vestibular, para um Enem. Olha só, isso é muito importante, você saber deixar à mão o conhecimento que você adquiriu, né? E aqui ele tem alguns recursos, ele tem estratégias mnemônicas, ele fala sobre bloqueios que você pode ter, sobre a rejeição a conteúdos, né? Isso é muito interessante, porque a gente tem naturalmente empatia, né? A gente simpatiza ou antipatiza com o conteúdo, né? Aqui fala sobre mapas mentais, sobre brainstorming, fala sobre projetos, redação, fala sobre reunião, como você ser proativo, como você falar melhor, como você expressar melhor suas ideias numa reunião. Olha só, ele fala sobre leitura dinâmica e, obviamente, memória. Então, aqui, eu vou até falar um pouquinho sobre alguns capítulos, para vocês terem uma ideia. Ele não é um livro muito longo, tá bom? Ele tem 205 páginas, e ele tem bastante... A diagramação é bastante dinâmica, ele tem muitos subtítulos, ele tem gráficos, ele tem ilustrações e tal.
e ele fala bastante sobre os prós e os contras de cada técnica. Tá? Então ele fala, olha só, sobre estratégias internas, números, criatividade, como aumentar, quais são os inimigos da criatividade. Ele fala sobre recursos como brainstorming, sobre dinâmicas. Ele fala sobre criar dinâmicas para grupos, sobre o uso de mapas mentais, sobre leitura. E aí ele faz um apanhado geral sobre tudo isso. E aqui esse livro, ele é bem legal porque, assim como na outra crítica que eu fiz de livro há pouco tempo, em que eu falei sobre um livro do Thiago Garcia, esse livro aqui do professor Alberto Delisola, o Albertinho, ele tem uma conversa muito mais solta, mais leve, então é fácil de ler. Assim como o livro do Thiago, que tem um cunho mais acadêmico do que esse aqui é mais voltado para conversar mesmo com a gente. É um livro mais educativo, digamos assim. É muito legal. É óbvio que ele diz que você vai desenvolver todo o seu cérebro. Mas, como eu disse, é um recurso de vendas. Ele fala aqui sobre aprender de uma vez por todas a dominar a sua memória, otimizar a capacidade do seu cérebro. Aqui sim, ele te dá recursos para você melhorar. Mas ele não te dá soluções. Né? Ele te dá opções. Então aí vai de você testar e ver como funciona para você. Tá? Então, se você está em dúvida sobre algumas técnicas, esse livro fala bastante sobre elas. Tá? E é um livro que não é caro, tá? Eu paguei, se não me engano, R$40, uma coisa assim, na livraria, aqui em São Paulo, né? Comprei na loja mesmo. E eu acho que você consegue achar ele na internet, no Amazon, para você comprar, e até no Kindle você consegue, tá? Então fica aqui a dica, Mentes Brilhantes, do professor Alberto Delisola. É um livro muito legal para quem quer saber mais técnicas e aprender dicas de como colocar essas técnicas em atividade no seu dia a dia, tá? Então aqui ele fala sobre melhorar a sua aprendizagem usando recursos de memória e de criatividade, tá certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou deixar aqui na descrição desse episódio o link do professor, do livro dele, né, do Albertinho, e os meus links, para você conhecer, se você está vendo esse episódio pelo Spotify, tem o meu YouTube, tem o meu Instagram e vice-versa, tá legal? E quero agradecer a presença de vocês aqui. Caso vocês comprem o livro e leiam esse livro por indicação minha, me diga, me fala aqui nos comentários ou me manda uma mensagem lá no Instagram. Vou ficar feliz de saber que esse conteúdo aqui serviu para você de alguma coisa e que o livro foi útil, assim como foi útil para mim, tá bom? É isso. Obrigado pela sua presença aqui e a gente se vê e se fala no próximo episódio. Tchau!